Bem-vindo à Casa Vernon. Estamos aqui com o Tarsis. Fala aí, Tarsis. Tarsis é proprietário, sócio da Tecnoframe, também sócio do grupo agora Steel Corp. Exato. E a gente vem falar para vocês aqui um pouco o que é a mudança de mercado em questão de método construtivo. A gente, como um incorporador, Tarsis, o nosso maior medo é a casa não vender e o dinheiro não é nosso. Esse aqui é uma questão que a gente tem que equacionar. O dinheiro não é nosso e a gente tem medo da casa não vender. Eu acho que o medo da galera é todo esse. E aí a gente começa a estudar formas de, primeiro, conseguir dinheiro mais barato. E a gente vê Minha Casa Financiada, tem Caixa, tem Santander, tem fundo, tem dinheiro de outras pessoas. Não faz sentido pra gente usar o capital próprio. Primeiro que capital próprio eu não estaria fazendo a Casa Vernon, eu não estaria fazendo a Casa Essência, eu não estaria fazendo 50 milhões de VGV hoje porque não temos dinheiro. Ou seja, usa dinheiro de outras pessoas. E outro ponto é, como que existem tecnologias no mercado que fazem com que a gente encurte nosso tempo de obra ou erre menos? Porque no Brasil sempre existiu essa parada de, obra vai dar retrabalho, a gente faz um orçamento de 500 mil e na hora sai 1 milhão, e a gente não consegue ter lucro no final. E o que o Steel Frame traz nesse sentido para um incorporador que precisa de agilidade, que precisa de preço certo? Vamos lá, a primeira coisa, a gente pode começar falando dessa parte de fidelidade orçamentária mesmo, né? O Steel Frame, ele é um método construtivo industrializado. Então, como é um padrão da indústria, a gente consegue travar esses preços e o orçamento para que ele não saia fora daquela curva que sempre acontece. O grande problema no Brasil é que a gente faz obra de qualquer jeito, né? Sem controle, sem orçamento, a gente não orça tudo, tudo sai fora do custo. A gente chama o pedreirinho da esquina ali, vou começar a construir casa. O cara que pensa que começar a construir casa para vender no Brasil, a primeira coisa que ele faz é que ele compra um terreninho e chama 2 pedreiros. Ele chama 2 pedreiros, aí ele começa a fundação para mostrar que a fundação tá pronta, né? E vai fazendo aquilo ali. Quando ele vê, ele gastou o dobro do que ele planejou e tomou pum na incorporação. E eu acho que um ponto da tecnologia que você trouxe pra gente aqui, que é a tecnologia da Casa Vernon, é exatamente. Se a gente olha, tem como virar só um pouquinho, Gil? A gente tá aqui com coisas que elas são padronizadas. E isso que eu acho que é o mais importante, porque quando você tá numa obra convencional, você tem que colocar o tijolo. Cada tijolo é diferente do outro. Se você compra tijolo num lugar diferente, você compra em outro é diferente. Na hora de você colocar, pode quebrar, você pode botar errado, pode ficar torto. E aí, na hora de você fazer, que é esse acabamento aqui pra gente poder fazer, você tem o reboco, que eu acho que é uma das coisas mais burras do mercado, que depende do pedreiro. Tipo assim, depende da pessoa que você não conhece se aquela casa vai sair mais cara ou mais barata. E aqui a gente tem produtos padronizados. Eu acho que o Steel Frame é sobre isso, é porque você consegue juntar tudo no orçamento ao Vinícius. Para fazer toda a estrutura dessa casa, você mandou um projeto, vai ser 500 mil. O que foi o que aconteceu aqui? Compatibilizou. Exato. E depois você me mandou, Vinícius, para plaquear essa casa toda, vai ser tantos mil. E a gente foi e comprou as placas. O que pode acontecer o cara quebrou uma placa. A gente vai lá e compra outra placa. Só que a acertabilidade é muito maior, Eu fiz a minha casa Steel Frame. Infelizmente não foi com você, porque eu acho que eu não te conhecia ainda. Mas eu lembro que eu paguei 230 mil pela minha casa. Plaqueada. Eu paguei 230 mil, não paguei mais nada além disso. Entregaram o material lá. Entregaram isso. Cara, essa parte da industrialização, né? Se você for pegar um reboco, por exemplo, primeiro que cada pedreiro faz um reboco de forma diferente. Material diferente. Tem o cara que usa o cimento diferente, que usa mais areia, que usa menos areia, que usa mais água. Você não tem padrão nenhum de controle de qualidade, a não ser que seja uma construtora assim, da NASA, para você ter um padrão de controle de qualidade no reboco. Quando você pega uma placa dessa, ela tem uma medida padrão, 1,20 por 2,40, por exemplo. Todas as placas que você comprar no mercado vai ter 1,20 por 2,40. E aí você consegue colocar isso no projeto de uma forma que, cara, eu já sei que a placa é desse tamanho, em vez de fazer a parede com 2,5 metros, eu vou fazer ela com 2,40 metros. Eu vou dar a modulação da placa. Exatamente, você diminui corte, você não precisa cortar uma placa e perder 10 centímetros nela. E aí, eu já falo também de desperdício. A gente tem um desperdício numa obra dessa de steel frame, né, de material, de caçamba, menor do que 5% de desperdício de caçamba para fora, enquanto na alvenaria tradicional você chega a perder 25% do material. Não, só de madeira, para você fazer os pilares,
é coisa que... Isso me dói, porque, tipo assim, o cara me pede, ó, preciso comprar 5 mil em madeira, eu pago 5 mil. Aí daqui a pouco o maluco corta, joga no lixo. Na outra semana, ó, preciso mais 2.500 de madeira. Eu falei, e aquela madeira? Não, já foi errado. E a quantidade de caçamba que sai da obra? Não, muito, e caçamba tá cada dia mais 30, caro. 40, 100 Eu não sei aqui em São Paulo, mas no Rio tá 300 conto a caçamba. Até mais ou menos isso. E tem lugar do Brasil que tá faltando caçamba. Olha que ideia. Você vai lá pra Itapema, Santa Catarina, não tem caçamba pra lugar. Ou seja, não é mais, eu acho que... um método construtivo a mais, um método construtivo novo. Para quem tá pensando em lucrar, para quem tá pensando em dinheiro, tem que pensar em coisa nova. Não tem jeito, pô. A gente tem que pensar em construir melhor, construir mais rápido. Queria que você falasse agora da rapidez. Quanto tempo aí, em relação a uma alvenaria convencional, a gente consegue entregar uma casa? A gente consegue de 50% a 60% de redução de prazo. Isso impacta em muitas outras coisas. Por exemplo, em um ano que você iria construir, se a sua possibilidade é construir 3, 4 casas no ano, imagina se você conseguisse construir 8 casas nesse mesmo ano. Ou outro ponto que você não pensou. Se você tem 50% de prazo reduzido, vamos pensar que você demorava um ano para fazer a sua casa. Em um ano você pagou 200 mil de juros. Imagina que você fez ela em 6 meses. Você pagou quanto? 100 mil de juros. Os outros 100 mil estão aonde? Retorno, a questão de ROI, né? Que a gente como construtor, né? A gente não falava muito sobre retorno de investimento, sim, sobre ROI antigamente. Agora isso já virou uma temática um pouco mais comum. Agora, sabe uma provocação interessante para a gente fazer? Quando você pensa em montar uma empresa, um negócio, um empreendimento, você é um construtor, você é um incorporador, você pensa em fazer aquilo para durar quanto tempo essa empresa? Cara, pensa pra sempre, né? Você não pensa numa empresa que com 5 anos, vai com 10 anos... 5 anos, né? Você já imaginou que daqui 10 anos, mais ou menos, a mão de obra da construção civil tradicional ela vai praticamente desaparecer no Brasil? Vai desaparecer. A gente tinha, há 10, 15 anos atrás, uma média de idade na mão de obra da construção civil de média 25 anos. Sim. Então eram os caras, ou até uns 20 anos atrás, 25 anos, 25 a 30 anos, então os caras que ainda tinham força para trabalhar com a construção civil tradicional. A média da mão de obra na construção civil hoje ela já passa dos 40 anos. Isso porque eu acho que tem até uma questão, as pessoas não estão querendo ser mais pedreiros, né? Não estão querendo trabalhar mais na obra, porque existem outras formas de receber talvez o mesmo salário. O filho do pedreiro não é pedreiro. Exato. O filho do mestre de obra não é mestre de obra. O cara ou ele se formou na faculdade, ou ele é um advogado, é um engenheiro, ou esse cara ele prefere fazer um Uber, trabalhar no caixa do supermercado. Ou ele também já se ligou que existe o steel frame, que ele consegue se especializar em ser montador. Fazer um montador e ganhar mais, empreender nesse mercado. Só que de qualquer forma essa mão de obra ela tá esgotando. E aí quando você pensa numa obra igual essa, que você precisaria de uma mão de obra de 10, 15 pessoas para levantar ela em alvenaria, e você pensa que com 5 pessoas você consegue fazer uma obra como essa em steel, você também está pensando em perpetuar o seu negócio no tempo. Exatamente. E você não fala, porque querendo ou não, a gente tem que pensar no futuro. Exatamente. Quais são as coisas que vão destruir a nossa empresa, é o que a gente tem que estar fazendo.